Olá pessoal, tudo bem? Por aqui tudo bem? Bem-vindos a mais uma conversa com o fotógrafo André Berlink. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. Vocês nunca tiveram a sensação de olharem as suas próprias fotos e falarem: puxa vida, por que a minha foto não fica daquele jeito que eu queria que ficasse? Não fica como aquela foto que eu vi no Instagram, top de linha? Por que isso acontece? Então hoje eu vou dar algumas dicas muito legais que vão fazer as suas fotos crescerem de nível, subirem de nível. Então fiquem aí que eu já volto já. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante a gente entender, a gente compreender para melhorar muito as nossas fotos, para dar um up nas nossas fotos, que é o seguinte: quando a gente aponta para um assunto, a nossa câmera ela faz uma leitura da luz, seja ela uma câmera profissional, seja ela uma câmera de celular. E essa leitura da luz ela é baseada na média que existe de luminosidade no quadro. Puxa, André, mas agora você complicou. O que é isso? Média de luminosidade do quadro. Eu vou ser mais claro. A câmera tem um sensor, vamos dizer assim, que a gente chama de fotômetro. Ela lê a luminosidade que está sendo enquadrada, desde a mais clara até a mais escura. E aí ela faz uma média e coloca no que a gente chama de cinza médio, né? No meio. Ao fazer esse processo, ela faz uma captação média da leitura do quadro. Então a grande maioria das câmeras funcionam assim, dessa forma. O que isso implica? Isso implica que a gente cometa alguns erros, ou melhor dizendo, que essa leitura cometa alguns erros. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Se a gente tem um fundo muito escuro, né, um fundo preto, e apenas um ponto da nossa foto iluminado de branco, quando o fotômetro faz a média desse quadro e traz para o meio, ou seja, para o cinza médio, o que acontece? Ele clareia esse fundo escuro. O que muitas vezes não é interessante para a gente, porque a gente queria colocar um fundo escuro com um objeto branco pequeno na foto, uma flor, por exemplo. E aí, ao clarear esse fundo, porque ele trouxe para o cinza médio, ele trouxe para a média, né, entre pretos e brancos, ele jogou esse quadro no meio, o que acontece? Ele simplesmente clareia demais a foto. Por isso que muitas fotos que a gente tira de flores ficam muito claras, ou de fundos escuros ficam muito claras. Também é muito comum acontecer o seguinte: a gente tem uma loja online, por exemplo, né? E a gente quer fotografar aqueles produtos que a gente tem com o fundo branco, né? A gente monta um set lá com o fundo branco, e aí essas fotos parecem que elas ficam sem vida, elas ficam meia escuras. Por quê? Mais uma vez, repetindo, o fotômetro, ele fez essa média, né? A gente criou um ambiente todo branco, e aí ele colocou esse branco no meio, num cinza médio. Então a foto ficou escura. Nós teríamos que manualmente clarear essas fotos. E no caso dos fundos escuros, manualmente escurecer essas fotos. Então eu vou dar exemplos aqui de como nós podemos fazer isso e como nós devemos fazer isso, tanto na câmera profissional como no celular. E o que eu fiz aqui? Eu coloquei um fundo marrom, um TNT bem amassado que eu tinha aí. Coloquei essa xícara com essa flor, tentando replicar uma cena comum do dia a dia de sol. Uma única fonte de luz, que é o sol, né, que está do nosso lado direito, a flor e a xícara. Observem vocês, eu liguei a câmera e eu coloquei na leitura automática.
E olha que essa câmera é uma câmera muito boa, ela lê muito bem, ela leu muito bem. Mas na minha opinião, tá claro. Ou seja, ela fez uma média da leitura do quadro e colocou no meio, no cinza médio. Ou seja, ela leu os pontos mais claros, os pontos mais escuros e jogou tudo no meio. Fez uma média de toda essa leitura. Então, o que eu tenho que fazer numa câmera profissional, né? Se eu coloco no automático? Eu tenho que ir no botão de superexposição, subexposição, que é um botão mais menos que tem em toda a câmera. E nesse caso, como o meu fundo é escuro e ela está clareando demais a foto, eu tenho que simplesmente escurecer. Então eu vou apertar o botão aqui, ó, e vou escurecer, né? Para -2. Opa, mudou radicalmente, né? A gente pode ver que a flor, ela começou a aparecer mais detalhes na flor. A gente vê mais a flor, enxerga as pétalas da flor. E isso acontece com muitas fotos de Instagram que eu vejo, as pessoas fotografando flor, e as fotos ficam muito claras. Né? Flor de café, por exemplo, é muito comum as fotos ficarem muito claras e a flor ficar branca, estourada. Então aqui eu vou agora pegar o meu celular e vou ver como é que o celular responde a essa situação. Olha só, o celular, ele leu pior. A leitura do celular foi uma média e a flor está bem mais clara. Então, eu até vou tirar uma foto assim e colocar como exemplo aqui para vocês verem. Então, no celular tem como regular a luminosidade da foto. Ó, escureci a imagem. Mais uma vez vou fazer. Deveria ter como travar a exposição, né? Eu não sei se ele trava. Não travou. Mas, ó. Então você vê uma diferença radical. Fundo escuro, o que a gente tem que fazer? Escurecer a foto. Aqui eu simplesmente peguei umas folhas de papel e fiz um fundo branco. Bom, nesse caso, a câmera profissional, ela leu maravilhosamente bem, né? Ela está no automático e no zero. Mas talvez, olha só, para uma foto seria mais interessante algo assim, ó. Eu vou clarear. Né? O branco já estava mais para um cinza. Então vê como ele traz o branco para o cinza, né? Então o correto seria isso, mais ou menos isso. Também o celular leu muito bem, impressionante, no claro. Né? Eu vou tirar uma foto e agora eu vou clarear um pouquinho, ó. Talvez essa foto ficasse melhor assim, se fosse para vender num produto, ó lá. Então você pode escurecer ou clarear. Então, gostaram das dicas? Lembre-se disso, sempre, resumindo. Quanto mais escuro o fundo, mais eu vou ter que escurecer a foto. Quanto mais claro o fundo, mais eu vou ter que clarear a foto. Ah, André, mas eu gosto de fazer isso no pós, eu ali pego a imagem no Instagram mesmo e eu clareio ou escureço. Errado. Sabe por quê? Se você tem algum local da sua imagem que está branco puro, você não consegue recuperar. Então a melhor forma é você fotometrar, a palavra é essa, né? Vamos aprender na terminologia da fotografia, é você fotometrar corretamente. Então, sempre que você tem, lembre-se disso, um fundo muito escuro, estou fotografando uma flor de café, eu quero dar detalhe nessa flor de café, e o fundo é verde, verde escuro, porque a folhagem do café é verde escura. A flor está estourando, eu vou lá no celular, aperto no botão e escureço a foto, a flor vai ficar muito mais bonita. Né? E assim com outras flores, com outras situações, essas situações que eu dei vários exemplos durante o vídeo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até mais.